E fala rapaziada, tudo tranquilo? Vamos resolver aqui uma questão de física da IAR 2024 que diz o seguinte: o consumo de combustível por um veículo pode ser determinado pela razão entre a distância percorrida e o volume de combustível consumido. Um veículo X apresenta um consumo de 20 km por litro, quando abastecido exclusivamente com a gasolina, e de 18 km por litro, quando abastecido exclusivamente com etanol. Estes valores de consumo foram obtidos considerando uma pista retilínea e uma velocidade constante, de módulo igual a 80 km por hora. Nestas condições, o veículo X foi inicialmente abastecido exclusivamente com 20 litros de gasolina e se movimentou na pista até esgotar totalmente o tanque, e em seguida abastecido exclusivamente com 20 litros de etanol, e novamente se deslocou até esgotar totalmente o tanque de combustível. Quando abastecido exclusivamente com os 20 litros de gasolina, o veículo se movimenta quanto tempo em minutos a mais do que em relação ao abastecimento exclusivamente com 20 litros de etanol. Então aqui uma informação que ele diz que a gente sabe que o consumo de combustível é dado pela razão entre a distância percorrida por esse veículo e o volume de combustível que foi consumido. Então, para poder a gente achar o tempo em que cada veículo se movimenta, a gente primeiro tem que achar essa distância percorrida. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente pega essa expressão e isola a distância percorrida, porque a gente vai ter o volume de combustível consumido, que foi dado ali na questão, e a gente tem um consumo de cada tipo de combustível. Então a gente isolando a variação da posição, a gente tem que a distância percorrida é igual ao consumo vezes o volume. Então aqui a gente vai avaliar agora a distância percorrida por um carro que foi abastecido com gasolina. Então a gente sabe o consumo de combustível para gasolina, que é 20 km por litro. Então a gente substituindo aqui, na questão ele diz que o carro foi abastecido com 20 litros de gasolina, então é só a gente pegar essa expressão aqui, multiplicar o consumo vezes o volume, que foi 20 vezes 20, e a gente resulta em 400 km. Então o carro ele vai percorrer 400 km quando ele abastece com 20 litros de gasolina. E agora a gente vai fazer a mesma conta, o mesmo raciocínio para o etanol. Então a gente tem que o consumo do etanol é 18 km por litro. E ele abasteceu 20 litros de etanol. Então a gente tem que a distância percorrida vai ser igual a 18 km por litro vezes os 20 litros que foi abastecido. Então a gente tem que 360 km. Bom, agora a gente já tem as distâncias percorridas pelo carro X quando o carro é abastecido com gasolina e por etanol. Então agora a gente pode calcular o tempo que cada carro gastou. Então, calculando o tempo, a gente usa a expressão bem básica lá da cinemática e diz que a velocidade média é igual à variação da posição ou a distância percorrida sobre o tempo. Então aqui a gente pode isolar o tempo. Então a gente passa esse ΔT multiplicando e essa velocidade dividindo, nós vamos chegar na expressão ΔT é igual à distância percorrida sobre a velocidade. Então a gente faz agora para a gasolina novamente o ΔT da gasolina. Então a gente já tem a distância percorrida, que foi de 400 km, sobre a velocidade, e a velocidade ela é dada aqui em uma velocidade constante de módulo igual a 80 km. Então a gente substitui essas informações. Então vamos ter 400 km sobre 80 km por hora. A gente vai obter que o tempo foi de 5 horas. Então esse carro conseguiu se deslocar aí durante 5 horas, dado essa velocidade e essa quantidade de combustível que foi colocada. E agora a gente vai descobrir o tempo do etanol. A gente utiliza a mesma expressão e a distância percorrida pelo carro utilizando o etanol é de 360 km e a velocidade é a mesma, de 80 km por hora. Então a gente tem 360 dividido por 80, que vai dar 4,5 horas. E ele quer saber o quanto que um veículo se movimenta mais em relação ao outro. Então é só a gente fazer a diferença. Que vai ser 5 menos 4,5, e a gente tem que vai ser 0,5 horas
Como ele não quer em horas, ele quer em minutos, é só eu multiplicar por 60 que eu transformo de horas para minuto. Então eu vou ter aqui 0,5 horas é igual a 30 minutos e gabarito letra C. E se esse vídeo foi útil, peço que compartilhe e deixe seu like. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Valeu!